Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Quero mostrar para vocês o segundo livro, né, do Ciro Sanches, que é esse aqui que eu tinha comentado antes, né? Bênção, pura para ensinamento, como deve se proceder na igreja, o que deve falar, o que não deve falar. Aqui, ó. Muito bom mesmo. Erros escatológicos que os pregadores devem evitar. Aí, ó. Hoje eu quero falar sobre autoridades. Autoridade constituída por Deus aqui na Terra, né? Que são as leis, né? As leis são... Né? A Bíblia manda a gente respeitar a lei, entendeu? A lei dos homens. E tem tanta gente aí que não respeita a lei dos homens. Vou estar lendo aqui rapidinho, em Romanos 13. Vou ler o primeiro e o quinto. Está dizendo assim, ó. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Agora, o resto do versículo fala também, continua falando. E no 5 fala, portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Aqui está dizendo, irmãos, que querendo ou não, nós sabemos o que é certo ou é errado. Eu viajei em 2001, na época lá das torres, lá, né, em 16 de julho de 2001, eu viajei para os Estados Unidos. Fui lá fazer a obra, realmente, obra de Deus. E eu falei para Deus, eu vou ficar no tempo do visto. Né? Se me derem 6 meses, eu fico 6 meses. Né? Eu tenho a cópia do visto até hoje, os irmãos que não acreditarem. Me deram 1 ano e 6 meses. Me deram mais do que o tempo que o Bolsonaro está lá. O Bolsonaro só, como um visto diplomático, ele só pode 1 ano. Eles me deram 1 ano e 6 meses. Eu tenho a cópia do visto para a pessoa não dizer, mentira, está aqui. Eu tenho prova. E fiquei lá 1 ano e 2 meses. Claro que eu fiquei legal, entendeu? Mas, por exemplo, eu tive que fazer alguns trabalhos lá, que não podia. Isso me pesava, mas como é que eu ia viver? Eu também não tinha tanta fé assim, que Deus ia fazer aparecer dinheiro de um lado ou de outro. Não é por aí também, Deus não faz essas coisas. Tem muitos testemunhos que Deus fala, Deus vai aparecer dinheiro, né, que Deus, né, mexe vai lá, faz o computador mudar lá. Não, Deus não faz magia, entendeu? Senão Deus iria contra a sua própria palavra para respeitar a lei dos homens. E eu vejo muita gente distorcendo esses versículos. Uma vez eu vi entenda, Deus tem os casos excepcionais. Entenda isso, estou dizendo que não aconteceu. Mas, por exemplo, o irmão precisava ir para um país africano, né, de língua francesa, não sei se era Camarões, Nigéria, um desses países. E ele tinha chamada para esse país. Só que o irmão não falava francês, né, e nem dialeto local. O que aconteceu? Veio uma missionária, isso aí foi contado na igreja. Veio uma missionária de fora e Deus, tomando ela orou por esse irmão e o irmão começou a falar francês. Eu, particularmente, só em casos excepcionais Deus age assim. Não creio que Deus faz dessa forma. Porque imagina as pessoas que estão estudando. Deus só capacita quem está preparado. Então Deus não vai mandar um cara que não sabe a língua para um outro país. Não vai. Por isso que eu não acredito, e vocês aí podem acreditar nisso, em missionários que, por exemplo, vêm do Brasil para cá, não sabem falar inglês. Missionários que vão para a França não sabem falar francês. Missionários que vão para a Espanha não sabem falar espanhol. Deus capacita o preparado. Por isso que eu não acredito nesses enviados. Por isso que eles vêm para cá e não fazem nada. Por quê? Porque o líder da igreja, os líderes das igrejas no Brasil, eles não escolhem na vontade de Deus, eles escolhem a sua vista. Fulano é fiel a mim, fulano não é muito letrado, não tem muito, então ele é fácil de ser dominado.
Aí escolhe aquela pessoa. Não pergunta para Deus quem eu separo para a obra em tal país. Fulano. Então pega fulano, vai estudar. Vai fazer o curso tal para você ir para lá. E Deus já falou com fulano também. É uma troca. Deus fala com a pessoa que vai enviar e fala com quem vai, quem vai enviar e quem será o enviado. É uma troca, é uma ligação tri. Pastor, Deus, pastor e o enviado. É assim que Deus faz. Mas não é isso que a gente tem visto. Vai qualquer um, é filho de pastor? Vai. Mas você quer ir? Ah, Alemanha, tu manda para a Alemanha. Ah, eu quero ir para os Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos. Eu já vi muita gente, por exemplo, teve um rapaz, não vou dizer que você está falando por ética e porque também eu gosto desse pastor. Ele mandou o filho dele para os Estados Unidos. O filho dele começou lá a congregar lá, virou pastor sem casar. Não era casado e virou pastor. Consagraram ele a pastor. Ele não, os três. E uma vez ele foi ao Brasil. Quando ele foi ao Brasil, o cara missionário nos Estados Unidos, né? Precisa voltar. Quando voltou, foi deportado. Não deixaram entrar nos Estados Unidos. Oh, Deus, falhou, hein? Por que Deus não falhou? Porque ele não foi enviado por Deus. Então tem muita gente assim, na barganha. Põe fulano que é filho de pastor. Não perguntam para Deus. Outra coisa, crentes que ficam nos países ilegalmente. Está cheio de pastor ilegalmente nos países. Não respeitam isso aqui, ó, a lei dos homens. Estão ilegais e ainda dizem que Deus está comigo. Eu conheço um pastor, amigo meu, foi para os Estados Unidos, ilegal, e disse, Deus está abençoando. Eu falei, amém. Então Deus é Deus da ilegalidade, né? Eu falei, pastor, Deus te mandou para ir, pastor? Ah, eu creio que sim. Ah, creia. Você crê que sim? Ah, você acha? Acho que sim. Ah, tu acha que sim. Claro que Deus não mandou. Ele estava aqui na Inglaterra legalmente, foi para um país ficar ilegalmente. O que você pode pensar numa coisa dessa? Está cheio de crente assim. Vão para os países, dizem que são crentes, muitos ficam calados, não falam nada para não, né? Os crentes agente secreto. Mas a maioria vão para os países, ficam ilegais e acham que Deus tem que abençoar. Infelizmente, a mentalidade é essa, não respeitar o que fala a Bíblia. E dizem que segue a Jesus. Como? Difícil, né? Outra coisa, Deus me promete, por exemplo, eu estou com um processo na justiça. Aí eu oro a Deus e assim, olha, Deus foi lá e pegou o meu processo, estava lá embaixo, mas eu estou lá em cima. Eu não acredito dessa forma. Eu acredito que Deus pode tocar no coração de alguém lá dentro e a pessoa pegar o processo. E vou para frente o processo. Aí sim. Mas que Deus vai fazer a folha voar de baixo para cima. Deus está indo contra o que ele falou, contra a lei dele. Respeitar a lei dos homens, é natural a lei dos homens. Deus só faz o impossível. Entendeu? O teu processo ir para frente não é impossível. Ele vai dar uma hora ou outra ele irá. Você aprender a língua, uma hora ou outra você vai aprender. Agora, quem é que cura de câncer? Quem é que cura de lepra? Quem é que cura de tantas doenças incuráveis? Só Ele. Isso é impossível, isso Deus faz. Você está triste, Ele põe alegre. Isso só Deus faz. Por isso que Deus faz o impossível. O que é possível, não estou dizendo que Deus não faz. Quando Ele as suas excepcionalidades, Deus vai, entra e faz mesmo. Entendeu? Se Deus tiver um plano com aquela pessoa e ele tiver pressa, ele vai e intervém mesmo. Aí é a sua excepcionalidade. Estou dizendo que Deus não faz. Mas na maioria das vezes, coisas assim, aprender língua, tem que aprender. Eu cansei de falar para Deus, Senhor, me dá um inglês. Põe na minha cabeça aqui, porque eu já estive na rua, pessoas me interpelando na rua, e eu com meu inglês mais ou menos, sabe, consegui falar tal, mas com muita precariedade. Eu queria mesmo desenvolver, como eu estou falando aqui agora em português, queria muito conversar com as pessoas. Às vezes uma senhora muito bem, eu estava até numa área, que é a área mais cara de Londres, que é ali na região da Sloane Square. Eu estava ali esperando o ônibus, em frente a uma igreja gigantesca católica que tem ali na praça, e veio uma senhora muito bem arrumada, bem pomposa, tá, e começou a conversar comigo. Obviamente que ela estava
um pouco alcoolizada, e ela começou a conversar comigo. Ela ficou ali 20 minutos e eu esperando o ônibus, que era 28 minutos que ia demorar. Eu falei, não acredito que eu vou ter que ouvir essa senhora até o ônibus vir. Eu falei, não acredito, e foi o que aconteceu. Ela saiu minutos antes do o ônibus chegar. Ela falava, eu não entendi muita coisa que ela falou, mas eu não podia dialogar muito. Se eu dialogasse muito, ela ia querer me perguntar coisas, e eu podia ser coisa que eu não entendesse, e ela ia descobrir que eu não sabia inglês. Aí acontece, meu inglês dá para conversar algumas coisas, mas não tudo, entende? Aí eu comecei a ouvi-la e, né, você como ator, né, você acaba interpretando natural. Ela falava, eu balançando a cabeça, alguma coisa que eu entendi eu falava. Ela falou muito ela começou a falar mal dos chineses. Os chineses, entendeu, desse coronavírus, eles são culpados, que não sei o que, eles vêm pra cá, não sei o que, falando, só mandando bala nos chineses. E eu ali só ouvindo e tal, entendeu? E depois, ela fez no final, ela perguntou de que eu trabalhava. Eu falei que eu trabalhava num restaurante, né, tal, e ela falou, primeiro eu falei que era ator, aí depois que eu entendi que ela queria saber quando eu trabalhava em Londres. Aí eu falei, eu trabalhava no restaurante, ela falou, me dá o telefone que eu vou arrumar um emprego melhor para você. Eu conheço muita gente. Ela disse para mim, se eu não me engano, ela falou que conhece a amiga ou do Bill Gates ou do Bill Clinton. Acho que foi Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos. Você vê que a mulher mora na área mais rica de Londres. E então me pediu um abraço, dei um abraço nela e tal. Mas qual era a minha intenção ali? Falar de Jesus para ela. Não pude. Porque a mulher não parava de falar. Ela começou a falar e foi até o final. E eu querendo falar alguma coisa, mas eu falei, não vou arriscar, porque se eu arriscar vai ser complicado. Entendeu? E eu falei de Jesus, ela ia perguntar certas coisas de Jesus, eu não ia saber, né, desenvolver, e eu não gosto de ficar pagando mico. Então eu fiquei, né, em silêncio e tal. Ela nunca me ligou também, nunca liguei para ela. Mas também nem tem como eu ficar ligando. Aí, essa é uma situação que eu jogava para Deus na hora, Senhor, me dá o inglês. Mas Deus não dá, irmão. Eu tenho que estudar o inglês, tenho que me aprimorar no inglês para eu poder conversar. Entendeu? Essa coisa de Deus vai fazer só se for uma excepcionalidade. Num lugar onde Deus quer muito evangelizar alguém, Deus tem aquela pessoa vai se salvar, vai ser um grande missionário, e Deus vai, toma minha mente, falo, mas também só naquele momento. Depois eu volto a não saber de novo. Ele vai me dar um inglês para eu ficar sabendo, acho meio difícil, né? Entendeu? É como colar numa prova, entendeu? Ali você passa por mérito dos outros. Então eu acho que isso não é mérito, Deus não faz dessa forma, porque Deus não é Deus da ilegalidade. Tem muita coisa que eu posso contar, mas o vídeo está se estendendo muito, entendeu? Não dá para falar mais, entendeu? Mas é isso, entendeu? Porque as pessoas acham que pode burlir a lei, entendeu? Que seja dos homens, mas Deus instituiu a lei dos homens e disse para nós respeitarmos as autoridades e orarmos pelas autoridades. Amém? Essa palavra Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Tchau.